Olá, amigos do Portal Webterra. Estamos aqui de volta com mais um quadro do Webterra Podcast e, como prometido, sempre com celebridades, para estar aqui falando um pouco da sua carreira, da sua história, da sua vida e, claro, das suas ações, seja no estado de Minas Gerais, no Brasil e até no mundo. E hoje uma grande celebridade do voleibol internacional, campeão olímpico, Maurício. Maurício, seja bem-vindo ao Portal Webterra, ao podcast Webterra. Fala um pouquinho da sua história, sua origem, de onde saiu esse campeão olímpico. Obrigado, André, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Minha celebridade não sei da onde, né? Mas beleza. Do voleibol, com certeza. Não, eu sou ituramense, né? Nasci em Iturama. Mineiro, né? Triângulo Mineiro. E comecei a jogar vôlei lá com 14 anos de idade. E aí cheguei onde cheguei, todo mundo sabe aí, graças a Deus. Né? Campeão olímpico, uma história fantástica, uma carreira fantástica. Só tenho realmente a agradecer. Obrigado pela oportunidade de nos receber aqui no seu podcast, na sua cidade. A cidade é uma região que eu sou muito fã, tenho, né, propriedade aqui na região, minha esposa é daqui também. Então, estou em casa. Aí, ó, informação nova, ninguém sabia que sua esposa era daqui da região. Então já tem origem, tem laço aqui, ó. Tem, a minha esposa é aqui perto de Urucuia, né? Não sei se você conhece, ali Riachinho, ela é de lá. Tenho 2 filhos, conheci ela, então aqui realmente eu adoro essa região. E sempre quando eu posso eu venho aqui. Não, que bom, é um prazer recebê-lo, ainda mais no nosso programa que está começando e ter você aqui com certeza é questão de honra para nós. Mas fala um pouquinho do início da carreira lá em Iturama, uma cidade pequena, né? O voleibol surgiu de repente na sua vida, foi no ambiente escolar, como foi esse início da sua carreira como atleta de voleibol? Olha, André, eu trabalhei na fazenda até os 9 anos de idade, né? E aí por motivos de estudos, meu pai trouxe a gente para a cidade, vendeu o sítio que a gente tinha. E eu comecei a trabalhar de engraxate de sapato. Então eu engraxava sapato e estudava. Depois apareceu um trabalho para entregar jornal. Eu fui entregar jornal, entregava jornal, trabalhava. Aí eu fui crescendo e comecei a trabalhar numa empresa de som automotivo. Comecei a montar som automotivo. Eu já estava com 11 anos de idade, mais ou menos. E aí com 12 eu comecei a trabalhar de servente pedreiro, em Iturama também. E eu ia buscar água no ginásio, né? Comecei indo buscar água no ginásio e tudo sujo de massa, que eu lixava, né? O teto, que era o maior, as paredes. E aí chegava lá, eu via aquela galera toda de tênisinho branquinho, limpinho, e jogando aquele esporte, né? E eu falei, não, eu quero isso pra mim, eu quero aprender. E aí eu falei com meu irmão, Marcelo, advogado hoje, né? Mas praticava na época também? Não, ele trabalhava numa usina lá, né? De cana-açúcar, que é a usina Cururipe. E aí ele me levou um dia lá para treinar, começar a treinar com tênis de futsal, meia social até o meio da canela. E naquela época tinha aqueles shorts cheios de bolso, que tinha uns 200 bolsos. E eu fui. Não gostei, falei, não quero. Não conseguia nem andar, quanto mais saltar. E eu fui começando, ele falou, não, pode trazer que ele tem futuro, né? O técnico falou que é o Igor, hoje é o técnico do meu projeto, que eu tenho em Iturama, faz 6 anos de vôlei. Bacana. Escolinha Maurício Vôlei. E eu fui me apaixonando, cara. Fui me apaixonando pelo esporte e virou o que virou. Deu resultado, né? Deu resultado. Isso. Então, mas chegou aí quando você entrou, a sua origem na base, foi em qual equipe? As pessoas acompanham sua carreira, é claro? Então, eu fui para o Mato Grosso, meu pai comprou um caminhão, nós fomos para o Mato Grosso, eu fui trabalhar, eu comecei a jogar em Sinop, depois eu fui para Lucas do Rio Verde, eu acho que ali foi minha base, né? Onde eu comecei realmente a aprender a jogar voleibol. Depois eu acabei de lapidar em São José do Rio Preto. Eu vim de lá para cá sozinho, na época de 15 anos de idade. Eu vim fazer um teste, o meu técnico Igni me levou, São José do Rio Preto, e eu fiquei 1 ano e meio lá, jogando. Passei, fiquei. E aí, após isso, eu fui para São Paulo fazer teste. Na época, tinha 2 times grandes em São Paulo, que eram o Pinheiros e o Banespa. E aí, no Banespa, eu não passei. O técnico lá falou que eu era muito frágil, que eu tinha que ficar mais forte. E eu já saí xingando ele tudo lá e também. Esse fala o nome dele aí, vamos saber. Não, larga a mão. É o que virou, né? É do rapaz fraco. Não. E aí eu fui pro Pinheiros. O técnico virou e falou assim, não, você passou, mas eu já tenho meus centrais aqui. Eu falei, não, então pra mim não serve, né? Aí veio o Oswaldo, técnico de Mauá, o Wizard de Mauá na época, isso em 2007. Falou, não, vamos pro Mauá lá, você vai aprender, vai crescer. E aí eu fui pro Mauá, ganhei do Banespa, ganhei do Pinheiros na minha categoria. E depois, como eu já tinha firmado com o Oswaldo que eu ia ficar, tinha dado a minha palavra para ele,
apareceu a peneira do Banespa de novo. E aí tinha um amigo meu que queria ir, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu vou te emprestar. Eu vou com você lá, né? Vou te levar lá. Aí nós fomos, chegou lá, aí eu fui jogar de levantador, né? Só para brincar. De levantador, e aí os caras já me conheciam, né? O técnico Alexandre Stanzioni e o Lino, na época já me conhecia. Eu passei a primeira fase de levantador, segunda fase, terceira fase, na quarta o Ale chegou para mim no campo e falou, eu preciso de central, de levantador, não estou precisando não. Ainda mais desse tamanho. Imagina um central desse tamanho. Não, um levantador desse tamanho. Pois é. Seria o filé no voleibol, nossa, né? Imagina. E eu tinha um toque bom, moço. E aí chegou o Ale e falou, não, eu preciso de central. Eu falei, não tem como, eu já falei com o Oswaldo. Eu falei, eu vou falar com ele, né? O que ele me fala? Eu cheguei, Oswaldo, o treinador falou que eu vou passar de central. Não, Maurício, pode ir, você merece e tal. Então o cara foi um cara fantástico que... Sensível, né? Entender que era oportunidade. E aí estava com 17 para 18 anos, era juvenil. E aí foi nesse ano minha primeira convocação para a seleção brasileira, juvenil. Eu nem acreditei. Apareceu meu nome lá no site, lá, Maurício Souza. Eu falei, mentira, não sou eu. De Iturama. E aí foi. E na seleção foi uma coisa bem engraçada. Porque eu ainda estava, né, amadurecendo o voleibol, aprendendo ainda, eu era muito jovem. E lá na seleção eu fui o último a ser cortado. Né? Minha primeira seleção já tinha uma base feita da seleção brasileira, que já vinha de campeonatos anteriores. E eu fui o último a ser cortado, meu técnico chorou, eu chorei também junto. E eles falaram que em 16 anos eu fui o atleta que mais tinha crescido na seleção brasileira. E eu não queria nem saber, né? Estava sendo cortado. Ficou triste, fiquei triste demais, E aí fui embora e voltei, já comecei a treinar com adulto e juvenil e fazer faculdade à noite. Então a minha rotina era absurda. Eu tive que parar com a faculdade, fiz um ano de faculdade, parei e segui a carreira de vôlei. Né? Do Banespa eu fui pro Vôlei Futuro, do Vôlei Futuro eu fui pro Minas, do Minas eu fui pro RJX na época, do RJX eu fui pro Halkbank na Turquia, voltei pro Taubaté, do Taubaté eu fui para Campinas eu fui pro Rio, que é o time do Giovanni, o Sesc Rio, do Sesc Rio eu voltei pro Taubaté, do Taubaté eu fui pro Minas e encerrou a carreira aí. Encerrou a carreira não, calma. Você não quis me trazer pra cá? Eu te chamei pra voltar, vou terminar a temporada, você não quis. Aí faz parte. Maurício, falar de resultado, sua história de seleção, conviver com grandes atletas, claro, por ser um grande atleta, né? Mas o ápice com certeza foi a Olimpíada, né? Com certeza. Esse momento, dentro de casa, a Olimpíada no seu país, o Maracanãzinho lotado, e conquistar esse resultado, com certeza, acho que valeu todo o sacrifício, lembrando tudo que fez, desde o engraxate do jornal, do servente, de tudo. Aquele momento traz uma simbologia, né? Do sacrifício que foi feito para ter uma conquista tão grande. Fala um pouquinho dessa conquista para nós. Você tem filho, André? Tem 3. Pois é. Com nota. Então, presta atenção. Passa um filme na cabeça da gente, né? Tudo que eu passei na vida, naquele momento ali, o momento que eu tive uma lesão, antes de ir para a Olimpíada, antes de entrar na quadra, né, antes de ir para a Vila Olímpica. E o que representa uma final olímpica na vida de um atleta? É tudo que você almeja na sua vida. Tudo que você almeja, o sonho de todos, independente de qual modalidade você pratique. Né? Então, ali, eu te perguntei se você foi pai, por quê? É a emoção de você ser pai. É a emoção de você ver seu filho nos braços da mãe ali, depois que nasceu, todo sujo ainda. Aquele cheirinho ali, que as lágrimas vêm no olho, aquela emoção. É a mesma coisa. Ou seja, tudo que eu passei, mais a lesão, uma recuperação em 2 semanas, que era para recuperar coisa de 2 meses, só pode ser Deus. Sim. Só pode ser Deus que fez com que eu tivesse possibilidade de jogar aquela final. Então, era tudo que eu mais queria na minha vida. Ninguém dava nada por mim. Você conhece muito bem, você sabia que tinha muitos centrais na minha frente ali. Né? E Deus falou, não, você vai. O porquê eu não sei. Só vai ser protagonista, né? Pois é. Não é só ir, né, Maurício? E então, ser protagonista aqui, acho que o desempenho, o rendimento daquela Olimpíada seu foi foi incrível. Então, Foi. Eu só uma tenho a parede agradecer. Bloqueando ali, não passava nada. Só tenho a agradecer realmente a minha carreira, tudo que Deus me deu.
a minha família é maravilhosa, só gratidão, né? Porque não é fácil, não é fácil. Mas quando você está no percurso, você não percebe o tanto que é difícil, né? Quando O dia a dia, a rotina. Quando você faz uma coisa por amor, por paixão, você só faz. E o resultado, ele vem naturalmente. Não, mas parabéns, acho que foi importante para todos nós, né? Essa medalha. Acho que a própria Olimpíada começou meio regular a equipe e veio aquela vitória contra a França, se não me engano, né? E mudou toda a relação. Ali foi o divisor de águas, com Eu certeza. estava no Maracanãzinho no jogo. Você estava? Era assim, era pressão. Antes desse jogo aí, foi uma reunião lá braba imagino. Na Vila Olímpica, tanto da comissão quanto nós, ali, atletas entre si, tivemos uma reunião muito boa que fortaleceu muito a equipe. Não, com certeza. Acho que sua história está aí, marcou, deixou esse legado, Ele fala de parar logo, não, claro, tem outros projetos, você não falar um pouquinho também, mas sim. Aí vamos falar agora dessa questão da sua ida para o Minas que montou a equipe, criou uma expectativa grande, né? Dessa Superliga, possivelmente vai estar na final esse ano, e acho que até você torce pelos companheiros que ali estavam. E no Brasil, hoje eu coloco o seguinte, hoje a gente tem... É muito difícil a gente ter opinião, né, Maurício? Hoje não pode falar nada que há um questionamento, as pessoas têm dificuldade de entender e respeitar as posições. E claro que o fato mais comentado pouco tempo atrás foi aquelas questões da sua opinião, que é uma opinião muito clara e que essa opinião as pessoas têm que respeitar, que polarizou, aí entra outras questões. Fala um pouquinho desse evento que até para esclarecer talvez uma forma das pessoas entenderem que é a sua opinião quanto a preconizar a família, preconizar alguns princípios, é um direito seu, enquanto ser humano, enquanto pensamento, e as pessoas têm que respeitar. Da mesma forma, outras pessoas também, claro que tem que respeitar o todo, né? E sei que você respeita. Exatamente. Mas fala um pouquinho, porque parou o Brasil nesse momento. É uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Vou responder essa pergunta em duas fases. A primeira, são dois lados. Você tem um lado que faz o que quer, fala o que quer, né? E você não pode falar nada, que você vai ser preconceituoso, você vai ser racista, você vai ser tudo. E tem um lado que só tem que respeitar, que é o nosso lado. Você só pode respeitar, você não pode falar nada, entendeu? Então o que aconteceu comigo, mais do que ter sido acusado de homofobia por N pessoas e mídias, foi por eu ser de direita e defender o presidente do Brasil, desde o começo do seu mandato. Então, eles se apropriaram disso, criaram uma narrativa. Se tornou político. Exatamente, tornou uma coisa política. Todo mundo sabe que no meu post não tem nada de homofobia, não tem nada. Não, e até eu posso falar um pouco, eu vivo um pouquinho o ambiente do voleibol, como você vive há muito mais tempo. Porque o voleibol é uma modalidade que dá uma liberdade, tem uma liberdade muito maior de se expressar, de relacionar, e você sempre conviveu com homossexuais dentro da modalidade, e não se teve problema, assim. Como se torna a forma, às vezes, as pessoas amplificarem a situação, e às vezes também a forma que coloca causa algumas interpretações, né? Mas isso não quer dizer que é desrespeito, talvez. Óbvio que não. Não, a covardia foi de todos eles que eu convivi durante anos na minha carreira, que eu joguei, dividi quadra, não se posicionar, falar, não, vocês não conhecem o Maurício, não. Eu joguei com ele não tem nada disso. Você entendeu? Foi uma omissão muito grande, foi uma covardia muito grande do que aconteceu. Mas nem todo mundo tem coragem, Maurício. Não tem. De enfrentar a opinião pública. Isso, e o que aconteceu foi de eu defender, né, as crianças. Eu acho que não é hora para você colocar essas situações, não por exemplo, um super-homem que foi ídolo nosso, da nossa infância, dos nossos filhos, um Papai Noel beijando o outro. Isso não existe. Criança tem que ser criança, não queira entrar na mente de criança para colocar outras coisas que eu não aprovo, que eu vou falar mesmo, independente com quem for. É a sua opinião. É a minha opinião. Como as pessoas têm que respeitar, claro. E como também outros falando também, tem que respeitar. Okay. Não tem jeito, se o cara acha, ele fala, não, é certo, isso aí tem que mostrar mesmo, eu vou respeitar, mas eu também não vou falar, não, concordar, eu não mas acho. Respeitar. E eu acho que tem que ter essas duas, tem que ter o debate, né, porque e muita gente tomou coragem com isso, né, André, depois. Não tomou coragem, ela se sentiu representada, se sentiu ofendida com o que aconteceu, da minha opinião, de eu ter dado a minha opinião e ter perdido o meu trabalho, perdido o meu emprego, ser cancelado na internet as 2 primeiras semanas, depois as pessoas começaram a me defender, então elas se sentiram ofendidas.
E hoje elas se posicionam realmente. Eu acho que o momento disso tem que se posicionar mesmo. Nós vivemos num país hoje totalmente polarizado. Sim. Então você tem que ter posição, você tem que saber aquilo que você defende, porque não adianta depois amanhã você reclamar das situações que aparecem. Se você for omisso. Se você for omisso, o preço que você vai pagar lá na frente é muito alto. Com certeza. Eu volto a reforçar, nós do Monstros América Vôlei, eu, pessoa também contra a homofobia, não admitimos a homofobia, mas colocando, tendo respeito às opiniões, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua formação, de ambos os lados. Cada um tem sua formação e tem o que acredita. Eu acho que chocou um pouco, você colocou, por ser o voleibol uma modalidade que tem essa leitura, tem esse espaço, essa representatividade de alguns atletas que têm a liberdade de ser homossexual assumido, chocou um pouquinho dessa forma, mas é o que você está falando, é respeitar, é ter uma opinião, ser clara e ter posição. É lógico. Mas nem todo mundo tem a coragem de enfrentar o sistema. O sistema que eu falo é a mídia, é o enfrentamento. Isso aí, você passou um perrengue aí, mas eu acho que isso aí tem todo um aprendizado, né, Maurício, em cima disso. Foi uma coisa muito brutal. Muito brutal em questão de pressão, né, em mim, na minha família, em todos à minha volta. Não foi só no Maurício. O Maurício está preparado, o Maurício tem uma casca para aguentar tudo que vem. Agora a minha família não tinha, minha mulher não tinha, meu pai não tinha, minha mãe não tinha. Então, eles não têm limite. Enquanto, o que eu falo assim, eles a esquerda, né? Porque Sim. O movimento LGBT, eles não aprovaram aquele tipo de ação que tiveram. Eles não aprovam. Então, enquanto eles não vêem a sua destruição, enquanto você passando fome, eles não estão satisfeitos. Não adianta você pegar o celular, mandar lá, pedir desculpa por internet. Não adianta você fazer vídeo não pedindo desculpa. Enquanto eles não veem o fim, eles não vão sossegar. E quando eles viram a massa vindo, os conservadores vindo à minha defesa, aí eles são covardes, eles não aguentam a pressão. Quando vieram todo mundo me defender, aquela multidão, acabou aquela pressão, porque são poucos. A esquerda no Brasil é a minoria, só que ela é barulhenta. E a direita, os conservadores que defendem valores, família, enfim, tudo mais, são silenciosos e a maioria. Então, eu acho que o que aconteceu comigo no Brasil, foi notícia no Brasil e no mundo inteiro, foi um divisor de águas para as pessoas. Não, o momento tem que ser esse, de se posicionar, de colocar aquilo que defende, respeitando, obviamente, os outros lados. Não tem nada a ver. Cada um tem a sua opção. Sim. Cada um tem a sua opção, mas depois de adulto. Uma criança, você não pode colocar essas coisas na cabeça dela, né? Você não pode, você tem que deixar ela por si só tomar o rumo da vida dela e educar para ser uma boa pessoa, independente, homem, Sim, de mulher, caráter honesto. De caráter honesto, e o resto lá na frente ela vai resolver. Sexualidade Essa é a minha opinião. Não, sim, claro que a gente respeita. E isso, como você falou, as pessoas começaram a se manifestar pró-Maurício, pró-direita, e aí virou um fenômeno também na rede social, né? De 200 mil seguidores para milhões de seguidores. E isso acho que é um reflexo, né? Desse posicionamento, as pessoas assumirem um lado em relação a você. Claro que tem também quem é contra, que fala mal, que vai bater, que vai xingar. Mas houve esse avanço, esse número de seguidores que é expressivo, né? 2,5 milhões de seguidores, 2.600.000 seguidores. É o reflexo do que ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais o que estava sendo colocado goela abaixo a todos. E você tinha que ficar calado, você não podia falar nada, abrir a boca que você era cancelado. Então, esse é o reflexo de pessoas cansadas que veem no Maurício Souza uma voz. Hoje o Maurício Souza é muito maior do que o campeão olímpico, André. A representação hoje do Maurício Souza na sociedade em Minas e no Brasil as pessoas esperam que eu fale algo que se posicione. Então eu tenho que me posicionar sempre. Que agora é uma missão que eu estou vivendo, entendeu? É uma missão. Não adianta eu me omitir dos fatos, daquilo que as pessoas esperam, elas cobram. Maurício, o que você pensa sobre isso? O que você está pensando sobre aquilo? Quer ver sair da sua boca. E quer ver sair da minha boca para ver qual que é a minha opinião sobre aquilo para poder seguir, entendeu? É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E tudo isso que aconteceu, e hoje você, numa caminhada, se preparando para uma eleição, hoje pré-candidato, né? Vamos falar assim. Como você vislumbrou esse desejo de estar participando desse pleito, que é participar de uma eleição
em Minas Gerais, mas para a Câmara dos Deputados em Brasília, você tem um objetivo, claro, ter esse espaço, é ser um porta-voz dessa direita lá na Câmara? Com certeza, com certeza. É mais uma missão, né? As pessoas, eu acho que me empurraram para isso, porque as pessoas pediram demais, né? Você tem que candidatar, precisamos de você lá. E eu estou atendendo. Então, mas tem um paralelo. Não é parar para candidatar, mas é um cara que, no alto nível, seleção brasileira, consolidado na carreira e mudar o caminho totalmente, né? Como é refletir isso aí? É inexplicável. É inexplicável, eu só estou indo em frente. Estou indo em frente fazendo aquilo que eu acho que Deus escolheu para mim, porque eu não escolhi isso. Eu não escolhi. Para mim, eu estava jogando até hoje, que é o que eu amo fazer. Foram 18 anos em quadra, trabalhando, fazendo um serviço bem feito, que é o que eu amava fazer. Mas Deus não quis que eu continuasse, talvez. E agora Ele me colocou aqui para representar essas pessoas. Eu não sei, vou saber lá na frente, talvez, porque eu nunca soube das coisas antecipadamente. Eu sempre fiquei sabendo depois, né? Depois de acontecer, depois de ganhar, depois de perder. Então eu coloco nas mãos de Deus. O meu trabalho eu estou fazendo, estou andando 12 mil quilômetros por mês, visitando a maioria dos municípios de Minas Gerais, conversando com as pessoas, né, e vendo os anseios delas. E elas conhecendo o Maurício Souza, quem que é realmente o Maurício Souza, porque as pessoas veem na internet, mas não sabem quem que é, elas querem conversar. Teu contato. Elas querem conversar, elas querem saber os meus pensamentos, aquilo que acredito realmente. Então, eu estou fazendo isso e estou colocando aí meu nome, mais uma vez, a cara a tapa para brigar, porque você sabe muito bem que lá é uma briga muito feia, é uma coisa horrorosa, mas nós temos que fazer parte. As pessoas de bem, elas têm que fazer parte disso. Eu sempre coloco, né, em pauta, porque a maioria dos conservadores fala, não gosto de política não é para mim, é uma coisa suja. Fala, mas se você não entrar, se você não participar, o outro vai lá limpar, participa. O outro vai entrar, são espaços que têm que ser preenchidos. Né? Se você não colocar uma pessoa de bem, uma pessoa conservadora que acredita naquilo, a esquerda vai ocupar os espaços, não adianta depois você ficar reclamando, meu governo está ruim. Então nós temos que fazer a nossa parte e meu nome está aí para isso. Não. E nessa caminhada, Maurício, você falou, andando 12 mil quilômetros por mês aí, né, em Minas Gerais, são realidades muito distintas. E como você percebe essas, claro, tem coisas boas, mas coisas ruins, fragilidades, a atuação do governo federal a nível de Minas Gerais, como é que você enxerga hoje essa relação direta, toda a relação do presidente com o governo de Minas, e é claro, agora no pleito também vai participar, né? É uma campanha difícil também para o presidente, que polarizou da mesma forma a nível nacional, como a gente está colocando, mas como você enxerga a ação do governo federal, não só aqui do norte de Minas, mas como toda Minas Gerais? Olha, está sendo um bom governo. Onde eu estou andando, né, temos muitas dificuldades, pegamos aí uma pandemia muito forte, né, pegamos outros problemas de enchente, ou seja, você está remando num rio de ribanceira acima, né, corrente acima. Mas eu vejo coisas positivas, né, principalmente no governo Zema aqui em Minas Gerais, ele está positivo. Um cara que não precisava disso e está tomando pancada de todo lado aí, né, e fazendo um bom governo. A minha visão dele é isso, é que ele está fazendo um bom governo. Por exemplo, o governo federal, o Bolsonaro mandou muito dinheiro para os estados e aqui não foi diferente. Fez a parte dele também na pandemia com as enchentes. Mas ainda falta muito, né, para aquilo que principalmente a classe baixa de Minas Gerais, onde eu visito, o anseio deles é esse, que é trabalho, que é uma vida melhor, qualidade de vida, é isso, rede de esgoto, que não tem ainda em algumas partes. E realmente muitos lugares que precisam muito de ajuda, né? Então tem muito ainda que ser feito e eu espero que quem ganhar essa política no governo de Minas principalmente faça ainda muito mais pelo estado, que merece. Um estado rico igual o nosso, que tem tudo, poderia ser uma referência no Brasil, né? Eu acho que São Paulo é o que mais tem dinheiro, mas Minas Gerais é o maior, ele poderia ser muito maior em questão de organização financeiramente falando, ainda deixa muito a desejar. Com certeza, e você vem de uma região do Triângulo, que é uma região
muito forte na agropecuária, né? Essa relação direta com São Paulo, está ali do lado. Aí você vê que para o norte de Minas tem uma diferença. Eu gosto de salientar, muita gente fala do norte de Minas, pobreza, dificuldade, mas aqui tem força, aqui tem economia forte, aqui tem uma planta solar, uma das maiores do mundo aqui hoje na região, tem um projeto de Jaíba com uma fruticultura fortíssima, então tem muitas potencialidades. Cidade de Montes Claros mesmo tem muita qualidade. Teve aqui no estúdio comigo aqui o pessoal da CI, o presidente da CI, o presidente da FIENG, norte de Minas, falando o quanto o norte de Minas é forte, tem estrutura, mas claro que precisa melhorar. E esse Maurício lá na Câmara, como é que ele vai ajudar o norte de Minas aí? Bom, que vocês precisarem, eu estou à disposição. Projetos, votação, para o bem, entendeu? Coisa ruim eu não vou votar e eu vou... Porque eu falo mesmo, entendeu? Muita gente vem falar comigo, Maurício, se você chegar lá, você vai fazer, eu falo, eu não vou prometer nada, não tem como eu te prometer nada. Se for para chegar, vou conhecer, vou entender o processo. Se for para fazer igual os outros que estão lá, você quer que eu te prometa aqui agora? Fala, não, eu vou conseguir para você e chega lá e não faço. Então não vou fazer, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar, eu vou ajudar. Ser interlocutor, ouvir as demandas, levar, buscar, resolver. É assim que eu quero fazer. Não tem essa de prometer e não cumprir, de iludir as pessoas. A pior coisa que tem é um pré-candidato chegar e falar, não, eu vou te arrumar um emprego lá para sua família. Esse tipo de política eu acho que, graças a Deus, Maurício, ela está melhorando. Existe ainda, muita gente que faz, mas está melhorando. As pessoas são focadas na ação direta, no benefício à coletividade, né? Pelo menos isso nós esperamos dos políticos. Eu tenho propriedade aqui no norte de Minas, minha esposa é daqui, como eu te falei. Né, eu adoro essa região, acho que ela tem um potencial absurdo. Né, principalmente energia solar, está virando uma potência, acho que vai ser a maior do Brasil daqui. O melhor sol do mundo. É o melhor sol do mundo. Ou seja, tem muita coisa para crescer, tem uma terra boa, óbvio, chove menos do que os outros lugares, chove menos, mas tem muitos rios aí que pode ser... Né, fazer algumas barragens para ajudar aos produtores rurais, tem muito a ser feito. E tem que fazer porque senão o tempo vai passando, né, e vai mudando política, vai mudando outro, e ninguém faz nada. Então, e o benefício na ponta, que a quem interessa não chega, né? Não chega. Vai de buiando, né? Igual chega só um grãozinho aqui para nós. Meu companheiro, está chegando ao fim. Queria te agradecer mesmo pela presença aqui, falar conosco. Os parabéns pela carreira, pela coragem de estar enfrentando esse pleito, que não é fácil, mas o desafio, como você colocou, Deus escolhe lá colocando o desafio para quem aguenta carregar, né? E desejo sorte no pleito que está buscando. Pode ter certeza que a gente está à disposição, vamos buscar esse apoio lá com você, dando certo essa sua jornada. E suas considerações finais, falar com nossos internautas do WebTerra aí, sobre o que você deseja para esse norte de Minas aí. Fala, sofredor, mas rico, forte e tem resistência. Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade a todos, foi um prazer estar aqui, né? Eu adoro essa região e se Deus abençoar a gente chegar lá, pode contar com o Maurício Souza. Agora eu não vou prometer nada para ninguém, né? Mas chegando lá, pode conversar comigo, eu estou aberto, né, para todos vocês e é assim que eu acho que o político tem que ser, ele tem que ser aberto com todo mundo. Né? Eu não sou político, eu sou jogador de vôlei, ex-jogador de vôlei que ficou 18 anos dentro de quadra. Eu estando aqui falando no microfone, olhando para a câmera, eu estou desconfortável fazendo isso, mas eu tenho que fazer, é a minha missão agora. Então eu vou fazer da melhor forma possível e espero que Deus abençoe a nossa jornada aí. Obrigado a todos. Maurício, muito obrigado. Internautas, continuem nos acompanhando, até o próximo podcast.